Olá, vampirinhos! Tudo bem com vocês? Meu nome é Amanda Alonso, filha de Drácula, e hoje eu vim falar sobre o meu livro Um Bebê para o Fazendeiro. Gente, esse livro, o que falar? Eu saí completamente da minha zona de conforto. E detalhe, eu escrevi esse livro num período que eu estava me mudando. Mavá, o CEO e o Fazendeiro são dois vídeos que eu escrevi em períodos que eu estava mudando. Mas do CEO foi mudança de vida, literalmente, de cidade, de tudo. E o do Fazendeiro foi só mudança de casa. E aí, na época do final do ano e no dia do jogo do Brasil. Olha a loucura que foi. Mas quem conhece já os meus livros, seja os de fantasia, seja os de romance mesmo, eu sempre consigo colocar ali uma pitadinha de ação. Na Máfia tinha Vide Anastácia salvando o Derek, fora outras partes de tiro e toda essa parte. Micaela e Lionel, por favor. Aquele livro foi tiro, porrada e bomba, literalmente, com tudo, com torturas, e tava no meu elemento também. O da Daphne teve muita ação. Acredito que o da Daphne, eu não lembro se o da Daphne teve mais ou tanto quanto o da Micaela, porque o da Micaela, que é o Dominada pelo Leão, teve bastante ação. Do CEO, da Cassandra e do Vincenzo também teve ação, teve aquele momento de explosão, de tiro e vai um pouquinho e toda aquela coisa. E o prato cheio que foi escrever agora o Oliver, que literalmente peguei cenas de James Bond, Missão Impossível, CSI, de Criminal Minds. Peguei literalmente as partes de ação e me inspirei e meti o pé fundo e pisei fundo e foi. Mas o do Fazendeiro, além de não ter sido um livro que estava programado, é um livro totalmente amorzinho. Apesar da Amazon ter colocado mais de 300 páginas, não tem mais de 300 páginas. Tem em torno de 200 e pouquinho. Não lembro nem se chega a 250 páginas. Então é um livro curtinho. É literalmente um romance água com açúcar. Porque aqui é somente dois personagens se conhecendo. Dois personagens que foram machucados pela vida se conectando. Porque a história é basicamente a Luna, ela tinha um namorado que era o filho do prefeito. Na verdade, ela estava noiva dele. Mas ele tinha alguns comportamentos que ela não conhece, e já no prólogo ela sofre violência doméstica e ela vira e fala: não quero isso, e termina tudo. Por quê? Porque ela engravidou. Não é plot de gravidez, é plot de bebê. Ela engravidou, contou pra ele achou que ela queria dar o golpe da barriga e, enfim, fez uma atrocidade, e ela falou: eu não preciso disso, meus pais me amam, eu não quero, e acabou terminando tudo. Só que o destino, a vida, fez ela ficar órfã, fez ela perder os pais, e aí, então ela vai para a cidade de um amigo do pai dela pedir emprego na fazenda. E antes dela ir, ela quase foi atropelada por um cara bruto e bem rústico, e detalhe, foi numa tempestade. E que, apesar de tudo, ele ainda ajuda ela, leva ela pra casa dela e precisa passar a noite lá e tudo mais. Ele volta pra fazenda, e aí na fazenda, no outro dia, ela vai, e quem que era o amigo do pai dela? Exatamente o pai desse mocinho que quase atropelou ela. E aí começa um pequeno assim, uma rusga entre eles, porque o Samuel tinha uma pequena rusga com a Luna, porque na verdade ele estava se apaixonando por ela, só que ele não queria confirmar, porque ele nem entendia muito bem do sentimento. Aí vamos falar do Samuel. Samuel é um personagem que ele ama a fazenda, ele é um fazendeiro, ele odeia as partes burocráticas, ele prefere pegar a mão na massa, ele prefere fazer as coisas do que ir na parte burocrática. Tanto é que o pai dele sempre falou que ele precisava de uma secretária e ele não queria uma secretária, mas aí ele encontra essa moça com a filhinha de meses, e primeiro, na verdade, ele se apaixona pela criança porque o sonho dele era ser pai. Só que a ex-namorada dele acaba humilhando ele, falando pra ele que ele não serve porque ele é todo bruto, todo isso. E aí tem uma cena lá dele quebrando o brinquedinho, e a Luna tipo: meu filho, foi só um brinquedo de chocalho que provavelmente ela ia quebrar. Ela não falou, mas pensou e ficou olhando. A Luna e a Samantha ficaram olhando pra ele tipo assim: meu amor, é só isso. E ele se apaixonou literalmente
levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Aqui a minha, com a cabeça erguida, a coroa cai da mesma forma. E ele se apaixona muito pela Samantha, que é a filha bebezinha da Luna. E aí eles começam a desenvolver uma relação por conta disso. E é claro que o Samuel também sente atração e sente desejo pela Luna. E tem uma cena maravilhosa dele com ciúmes e dando o primeiro beijo e explicando e falando. A Luna conta um pouco mais do que sofreu. O Samuel fica puto da vida e tenta descobrir o que é. E aí também o Samuel sempre tenta enaltecer a Luna, mostrar pra ela que ela é uma pessoa inteligente, que ela é uma pessoa esforçada, enfim, todas essas partes. Enfim, o livro é inteirinho focado e desenvolvido só no relacionamento do casal. E eu amei escrever os momentos, os elementos, as partes das fazendas. O pessoal começa a falar assim, nossa, parece muito real. Eu falo assim, então, né, eu tenho experiência com fazenda por conta do sítio dos meus avós. Andar de cavalo, eu tenho um amigo meu, inclusive, que me explicou, porque ele tem gado, então ele sabe o processo de como que é o parto das vacas, das ovelhas, enfim, ele sabe como que é, porque ele tá nesse meio, então ele me explicou. Mas andar de cavalo, todas as informações que o pai do Samuel falava, a forma como a Luna explicava, tudo isso eu vivi quando eu era criança, porque eu tenho o sítio dos meus avós, que eu vou todos os domingos pra lá. Então pra mim foi muito fácil escrever as partes das fazendas, imaginar as cenas, imaginar a situação. E assim, não teve ação nesse livro, não teve investigação, não teve nada que ser descoberto, porque até mesmo no livro da Safira tem uma parte de ação, tem a luta com os poderes, porque a física, graças a Deus, não funciona. Eu não preciso pensar na física, eu só preciso pensar nos poderes e o que pode funcionar e o que não pode funcionar. E as lutas de soco e vai, porque aí mesmo sendo luta de corporal, a física pra quê? Tem poder. E tem investigação, tem tentar descobrir uma coisinha ou outra, mas esse livro não teve isso. No final tem um drama, porque é drama, gosto de um drama, não gosto de ler, mas gosto de colocar um dramazinho assim nas histórias. Então eu costumo dizer que foi um livro totalmente 100% água com açúcar. E escrever, agora já está mais fácil, porque eu já passei pelo primeiro, mas escrever esse livro pra mim foi um pouquinho dificultoso por conta disso, porque como era envolvimento 100% do relacionamento do casal e eu só poderia focar nisso, foi complicado, foi complexo. Mas é um dos livros que, quando eu vi o final, meu coração se aquece até hoje eu vejo toda a construção. E aí junta que a minha vida eu acredito que talvez tenha sido um pouquinho mais dificultoso por conta da situação que eu estava vivendo naquele período também. Uma que não era um livro planejado, porque eu recebi o convite em setembro e em outubro já tinha que ser o lançamento do livro. Foi um livro que coincidiu também com o período que eu estava recém-saída do meu antigo emprego. Eu estava mudando de casa de novo, depois de alguns poucos meses eu estava fazendo uma mudança, e essa mudança foi tão grande quanto, porque a primeira foi só do meu quarto, mas foi de cidade, mudei de cidade, e essa foi a casa inteira que mudou. Então talvez possa ter sido dificultoso por conta disso, dessa parte. Mas foi gostosinho de escrever, sabe? Eu gostei, foi divertido. Eu gosto. Uma das coisas que eu noto que eu sou muito é que eu vejo os pontos que eu tenho mais dificuldade e são as histórias que eu mais gosto de trabalhar, de me desafiar. Talvez essa seja a resposta certa. E tá aí o livro do Samuel. Eu vou deixar a sinopse e o link para compra aqui na descrição do vídeo. E se você gostar, se você achar que vale a leitura, vê a sinopse, se interessou, lê ou compra o e-book ou leia direto do Kindle Unlimited, que está gratuito. É isso, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar as notificações, porque é muito importante. Também é importante me seguir nas redes sociais, que o link vai estar aqui na descrição, e veja esses outros vídeos aqui, ó. É isso, um beijo. Tchau!